Bom dia, tudo bem? Dando início à nossa live, primeiramente desejar um bom dia a todos, também agradecer a presença de todos que estão aqui conosco, para ouvir um pouquinho, né, os principais pontos sobre um tema que tem gerado tanta discussão, que tem gerado tanto questionamento. Eu, como um dos sócios responsável pela área preventiva, né, a área de consultoria do nosso escritório, eu acho que esse tipo de live é mais uma ferramenta de prevenção, né? Que nós temos uma janela para apresentar a todos os interessados quais são os pontos mais importantes sobre esse tipo de tema, de que forma se prevenir, trazer experiências de quem vive isso internamente. Então, agradeço a presença de todos aqui. Falar um pouquinho sobre o Gustavo, né? Meu nome é Luiz Gustavo Lemos Fernandes, eu sou um dos sócios do escritório. Estou aqui desde 2003. É um prazer vestir a camisa do EBA aí com todo o nosso time. Eu sou um dos sócios responsáveis pela área de consultoria e também acompanho o dia a dia do nosso contencioso trabalhista, junto com todos os integrantes aí do time de consultoria e do contencioso. Para falar sobre um programa, né, Emprega Mais Mulheres, nada mais bacana do que trazer 3 excelentes profissionais aí. Temos 3 mulheres que vão discorrer sobre o tema, e eu vou fazer até a apresentação delas agora de maneira bem rápida, até para não atrapalhar o início dos debates, das discussões, falar um pouquinho sobre as 3, apresentar rapidamente o nosso escritório, para quem ainda não conhece os principais detalhes aí das nossas áreas de atuação, das nossas especialidades. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a Maria Carolina, né? A Carol, Maria Carolina Mitre, ela é advogada formada pela Exanc, ela é pós-graduada em processo civil pela PUC Campinas, ela também é pós-graduanda em Direito e Processo do Trabalho pela USP, ela tem mais de 6 anos de experiência no contencioso e no consultivo trabalhista, tá? Sempre atuando na defesa da reclamada, sempre pelo lado empresa. A Ana Luísa também, Ana Luísa Carvalhais, ela integra o nosso time de Direito Criminal. Ela é advogada formada pela PUC Campinas, ela é cientista social formada pela Unicamp, pós-graduada em processo penal pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva, especialista em direitos humanos pela Faculdade de Ciências e Tecnologias de Campos Reais, de Minas. Ela possui mais de 8 anos de experiência no contencioso criminal e, de 3 anos para cá, 100% focada em direito penal, empresarial e compliance. Temos também uma não advogada aqui, né, que vem para agregar bastante conhecimento do lado corporativo, de quem vive o dia a dia da rotina de recursos humanos, que é a Nívia Barcelos. Hoje a Nívia é diretora de recursos humanos da multinacional Bob's de Latinoamérica do Sul, uma multinacional suíça. A Nívia tem formação em recursos humanos, ela é pós-graduada em gestão estratégica de pessoas e liderança pela USF. Tem só um pouquinho de experiência, né, Nívia? São 25 anos de experiência focada em recursos humanos e todos os seus subsistemas. Há 19 anos ela trabalha na Bobst e nos últimos 3 anos ela assume a cadeira de diretora de recursos humanos da companhia. Então, pessoal, feitas as apresentações, eu vou só falar um pouquinho sobre o escritório também e deixar as meninas também discorrerem sobre o tema. Deixa eu só projetar um pouquinho para facilitar a apresentação. Bom, falando um pouquinho do escritório, né? O escritório tem seus 34 anos de idade já, um escritório que tem unidades em Campinas, em São Paulo, em Brasília. Ele é muito orgulho, né, para nós sermos reconhecidos todos os anos como um dos escritórios mais admirados no ramo do direito pelos clientes, e isso nos dá a certeza de que sempre estamos no caminho certo, atendendo com qualidade, com proximidade ao cliente. Isso para nós é muito importante. E nós temos tanto áreas focadas em contencioso, como a nossa área de consultoria, né? E temos sócios e profissionais especialistas em cada uma das áreas do direito. Por isso, nós nos intitulamos o escritório Full Service, que atende todas as áreas do direito no segmento empresarial. Tá? Alguns números rápidos também, do número de clientes
que nós temos em carteira, os números de caso que nós já atendemos, são mais de 10 mil casos já em nossa bagagem aí de atuação. Fomos eleitos por 14 anos consecutivos um dos escritórios mais admirados do país e espero que isso continue aí durante um bom tempo. Vocês não estão vendo mais a apresentação, né? Já parei, né? Só fechar, peraí, pessoal. Bom, eu queria deixar a Carol à vontade. Maria Carolina atua conosco já há 5 anos, aniversário ontem de atuação do escritório como advogada, além do período de estágio. Carol atua no contencioso trabalhista e também ela é coordenadora da nossa área do contencioso trabalhista. Então, Carol, por favor, fique à vontade para conversar aí com todos sobre o tema. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema, né, que trouxe diversas inovações para as empresas se adequarem. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as alterações na legislação, quais medidas as empresas precisam observar e adotar e o que muda efetivamente na estratégia. Bom, a Lei 14.457 de 2022, ela, na verdade, foi convertida na medida provisória de maio de 2022, que é a 1116, que instituiu o programa Emprega Mais Mulheres. O programa tem como objetivo a inserção, capacitação e manutenção da mulher no mercado de trabalho, dentre outras medidas, como, por exemplo, o apoio à parentalidade. Antes de trazer, né, quais são essas alterações que a legislação trouxe, é importante a gente apontar os dados estatísticos. Através de um estudo feito pelo IBGE, a gente consegue notar que ainda é visível a disparidade entre homens e mulheres em posições no mercado de trabalho. Numa análise geral, o total de homens ocupando a força de trabalho é de 73,7%, contra 54,5% de mulheres. Desse percentual é ainda menor para as mulheres que possuem filhos, crianças no domicílio com até 3 anos de idade, sendo que 54,6% dessas mulheres ocupam os postos de trabalho contra 67,2% das mulheres que têm crianças. Além disso, há um estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial sobre a disparidade de gêneros em âmbito mundial. Dessa análise, o que a gente constata, né? Dos 146 países que foram avaliados, a gente consegue perceber que o Brasil ocupa a 94ª posição, ou seja, não é, de fato, uma posição tão positiva perante, né, todos os outros países que compõem essa análise. Sendo que, para os países analisados da América Latina e o Caribe, o Brasil está ocupando a 20ª posição dos 22 países analisados. O resumo disso tudo aqui, desses dados, o que a gente pode trazer? Dos dados, tanto do IBGE como desse Fórum Econômico Mundial, extrai-se que a pandemia foi um importante agravante para alcançar a paridade entre gêneros no mercado de trabalho. E por que a pandemia? Com a pandemia, as mulheres, elas começaram, não só as mulheres, como os homens também, a serem inseridas mais no domicílio, né? Então, elas começaram também a ter mais tempo exercendo a dupla jornada que a gente chama, que é também com os afazeres domésticos, com a criação dos filhos. Então, por que é importante trazer esses dados? Para justificar também a preocupação do governo em instituir o programa Emprega Mais Mulheres. Bom, passado esses pontos, né, a gente conseguiu verificar uma introdução da razão dessa lei, da instituição desse programa. Agora a gente vai passar de uma forma mais objetiva sobre as principais alterações, né? A lei ela tem diversas, mas a gente vai tratar hoje aqui das principais alterações no texto, né, da lei.
Então, a primeira, que é o apoio à parentalidade na primeira infância, né? O que diz isso? Os valores pagos a título de reembolso creche ou de pré-escola não serão incorporados à remuneração, ou seja, eles não terão natureza salarial. É elegível o reembolso creche ou de pré-escola, ou até mesmo, né, os gastos que são dessa natureza reembolsados pela empresa mediante comprovação para pais com filhos de até 5 anos e 11 meses. Além disso, o que é importante aqui? Com o pagamento desse reembolso creche, as empresas que antes eram obrigadas a manter locais para a guarda e amamentação dos filhos são desobrigadas, porque com o reembolso da creche, da pré-escola, a restituição dessas despesas já vai sanar esse grande problema. É importante também que os empregadores divulguem esse benefício aos funcionários. Não só divulgar os benefícios, mas também a forma como eles conseguem ser inseridos, serem beneficiados pelo reembolso creche. E, além disso, não pode ter o fornecimento discriminatório. Não posso eleger somente um funcionário, sendo que o outro também preenche os mesmos requisitos. Então, a empresa tem que tomar esse cuidado, né, de não fornecer o reembolso creche de pré-escola ou o reembolso desses gastos somente para um funcionário específico, deixando de fornecer também para outro funcionário que é elegível para o recebimento do benefício. Além disso, né, não configura premiação. Então, são pontos importantes que a gente precisa estar atento. Finalizado, né, esse tópico do apoio à parentalidade, seguindo ainda, né, na mesma linha do apoio à parentalidade, a gente traz aqui a licença maternidade, que é, de fato, uma inovação trazida pela legislação, né, com o objetivo de auxiliar as mulheres ao retornar da licença maternidade. De que forma isso é possível, né? Para as empresas, agora a gente vai focar um pouquinho para as empresas cidadãs, né? Porque o texto da lei, ela traz essa diferenciação entre as empresas que não fazem parte da empresa cidadã e para as empresas que fazem parte da empresa cidadã. Então, neste primeiro momento, eu vou focar nessa questão da empresa cidadã. Então, para essas empresas, né, além dos 180 dias que já era previsto, há também a prorrogação de mais 60 dias. Além dessa prorrogação, há a possibilidade de compartilhamento. O que seria esse compartilhamento? Então, desses 180 dias que a mulher, né, ela tem a licença maternidade dela, caso ela, com o parceiro, companheiro dela, optem por fazer esse compartilhamento, é possível. Então, a mulher, ela volta, né, para a empresa, para o posto de trabalho, e aí o companheiro, ele vai fazer esse compartilhamento dos 60 dias como forma de apoio à mulher, e não só isso, como forma também de participar da criação dos filhos. Além disso, há também a possibilidade da redução da jornada de trabalho em 50% pelo período de 120 dias. Então, aqui eu explico. Caso, né, de forma conjunta, as partes acabem optando pela, não quero fazer o benefício da prorrogação dos 60 dias, eu quero reduzir a minha jornada de trabalho em 50%, e aí será pelo período de 120 dias. Nesse período, o empregador ele tem que pagar integral a remuneração à funcionária. Finalizando, né, essas alterações trazidas na empresa cidadã, a gente tem também a possibilidade, ainda na licença maternidade, da suspensão do contrato de trabalho pelos pais empregados. O que é isso? Então, quando a esposa, a companheira, ela retorna da licença maternidade, o pai da criança, ele pode pedir, juntamente com o empregador, a suspensão desse contrato de trabalho pelo período de, no mínimo, 2 e, no máximo, 5 meses. Nesse período, ele vai participar de cursos fornecidos pelo próprio empregador ou programas para capacitação,
com jornada máxima de 20 horas semanais, e esse curso tem que ser assíncrono. O que é assíncrono? Tem que possibilitar a participação. Então, ele não pode ser presencial, tá? E ele também, caso seja telepresencial, tem que ser através de aulas gravadas, porque assim a pessoa ela realmente consegue cumprir com o objetivo do benefício. Ainda, né, no apoio à parentalidade, a lei trouxe algumas questões que já estavam previstas na CLT, então não é nenhuma inovação. A única inovação que há é sobre a priorização aos empregados e empregadas que tenham filhos, né, com até 6 anos de idade ou pessoas com deficiência sem limite de idade nessas ocasiões. Então, o que a lei prevê? O teletrabalho, né, que engloba tanto o trabalho remoto, o teletrabalho, home office, a jornada 12 por 36, mas somente para aquelas atividades que de fato é possível, né, inserir a jornada 12 por 36. A compensação através de banco de horas, ou seja, aqui a gente consegue, através do banco de horas, fazer a compensação, né, com aqueles bancos positivos e negativos. A antecipação das férias, aqui tem um detalhe importante. Essa antecipação de férias, ela pode ser feita, inclusive, quando o funcionário, a funcionária, não tiver o período aquisitivo completo, tá? Então, a gente pode antecipar essas férias de fato, mesmo que não tenha o período aquisitivo completo. O regime de tempo parcial e, por fim, o horário de entrada e saída de forma flexível. Para o teletrabalho, a jornada 12 por 36, a compensação através de banco de horas, a antecipação de férias e o regime de tempo parcial, é necessário observar alguns requisitos, ou seja, é possível a implementação até o 2º ano de idade da inserção do filho, do enteado, do adotado, né, no ambiente familiar. Agora, a gente vai passar um pouco, a gente já viu todas as alterações trazidas com base no apoio à parentalidade, né, como forma de incentivo. E agora a gente vai passar para a qualificação das mulheres em áreas estratégicas. Que é isso? O governo, com o objetivo de trazer ainda mais as mulheres para essas áreas estratégicas, ele trouxe a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho dessas funcionárias para participar de cursos de qualificação profissional oferecido por seu empregador. Então, aqui também, né, é levada em consideração a suspensão do contrato de trabalho pelo período de 2 meses, no mínimo, a 5 meses no máximo. Quando esse contrato de trabalho estiver suspenso, será paga uma bolsa, né, de qualificação profissional que é custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Contudo, nada impede que a empresa também forneça uma ajuda compensatória mensal para essa trabalhadora, né, mas sem configurar a natureza salarial. Bom, por fim, o que o governo trouxe aqui, a lei trouxe para incentivar essas empresas que realmente estão cumprindo, estão adotando boas práticas, estão seguindo o texto da lei, né? Promovendo a ascensão profissional das mulheres no mercado de trabalho. Vai ser o selo Emprega Mais Mulheres. O que esse selo traz de benefício para a empresa? Para aquelas empresas de médio e grande porte, a utilização do selo pode ser utilizado para a divulgação da marca, produtos e serviços. Um detalhe importante aqui é que não comporta extensão, ou seja, empresas do mesmo grupo econômico não poderão utilizar esse selo para a divulgação da sua marca, produtos e serviços. Além disso, há vantagens para micro e pequenas empresas, porque através desse selo elas conseguem créditos especiais. Ainda está pendente, né, de regulamentação essa questão do selo, então até o presente momento nós não temos essa regulamentação, ok? E aqui a gente traz a questão que mais fomentou discussões
com a entrada em vigor dessa lei, né? Que foi a questão da alteração do nome da CIPA para CIPA-A, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e também de Assédio. Então, as empresas que possuem CIPA, elas precisam observar que, neste momento, né, atualmente já, porque isso, as implementações deveriam ter sido feitas até 21 de março, é necessária a ampliação das atividades e práticas da CIPA para prevenção e combate aos diferentes tipos de assédio e violência no ambiente de trabalho. Bom, dito tudo isso, a gente trouxe as principais alterações, porque é uma lei um pouco extensa, né? Mas a gente tentou trazer aqui as principais alterações que as empresas precisam estar atentas. A gente vai buscar apontar as medidas que devem ser tomadas pelas empresas neste momento. Lembrando que somente a questão da CIPA é que houve a prorrogação do prazo, né, para 180 dias, o que já está valendo a partir de 21 de março de 2023, mas as outras questões já são obrigatórias desde a entrada em vigor da lei. Bom, então a primeira medida que a gente aponta aqui é o Código de Conduta. Muitas empresas elas já possuem, né, normas internas, código de ética, código de conduta. Mas, além do conteúdo desses códigos, o que é importante? A atualização, para que passe a constar também as regras sobre a violência, sobre o assédio no ambiente de trabalho. Então, as empresas precisam passar por essa reformulação, né, das suas normas internas, para que também passe a prever essas questões relacionadas tanto ao assédio, os diferentes tipos de assédio. A lei ela fala muito do assédio sexual, mas não é somente o assédio sexual. São diversos tipos de assédio que a gente também tem em mente. E os outros tipos de violência que podem ocorrer. Esse conteúdo, ele tem que ser de ampla divulgação. Então, não basta a empresa elaborar suas normas sem divulgar para todos os seus funcionários, tá? Então, independente do nível hierárquico, todos os funcionários têm que ter acesso ao conteúdo, entender o que está sendo colocado naquelas normas. Agora a gente passa também para o canal de denúncia. Muitas empresas já possuem um canal de denúncias, algumas até internamente, né? Mas para aquelas empresas que ainda não possuem e também para aquelas que possuem, é necessário a fixação de um procedimento para acompanhamento dessas denúncias, tá? Acompanhamento e andamento também. Além disso, nesse canal de denúncia, a gente tem que proteger, né, manter o anonimato do denunciante. Então, as empresas têm que tomar ainda mais cuidado, reforçar ainda mais essa questão de que o denunciante não pode, de forma alguma, aparecer, haver algum vazamento desses dados, sob pena da empresa ser responsabilizada sobre essa questão, tá? E aí, através da apuração dessas denúncias, né, o acompanhamento, a apuração dessas denúncias, a empresa vai aplicar as sanções administrativas cabíveis e também as jurídicas. E, por fim, a gente traz os treinamentos, né? Os treinamentos já é considerado uma prática das empresas, mas agora, com a lei que instituiu o programa Emprega Mais Mulheres, esses treinamentos, eles têm que também trazer a questão que eu já pontuei aqui, né? Que é sobre as diferentes formas de assédio, a questão das violências, também promover a igualdade e diversidade no âmbito do trabalho. Então, não é somente limitado às questões de assédio sexual e todas essas outras que eu acabei de pontuar, tá? Esses treinamentos, é importante que as empresas, é obrigatório, na verdade, né, que as empresas ministrem a cada 12 meses, no mínimo, sofrendo essa reciclagem anual, então. E, além disso, tem que ser de amplo acesso para todos os funcionários e funcionárias. Então, tem que trazer uma forma que todos consigam participar do treinamento, que seja realmente um treinamento efetivo, para que os funcionários consigam, de fato, se conscientizar sobre o tema, que é muito importante, tá bom? E é isso.
Agora eu vou passar para a Ana Luísa. Eu agradeço a participação de todos. E o que a gente leva de lição de casa, né? O que a empresa tem que mudar na estratégia dela? A empresa ela precisa investir cada vez mais no preventivo e não somente no contencioso. Então, as empresas cada vez mais têm que, juntamente com o jurídico, investir em programas de compliance trabalhista, auditorias, para que os escritórios, os advogados, consigam acompanhar as fragilidades das empresas, consigam também instituir programas de forma efetiva para cada empresa. Muito obrigada a todos pela atenção. Carol, obrigado. Antes da Ana ficar à vontade aí para começar também a tratar do tema dela, sobre a ótica do direito penal, nós já recebemos algumas perguntas aqui, tá? Mas eu vou deixar todas elas para o final, porque pode ser que surjam outras perguntas envolvendo mais de uma área. Então, acho acaba sendo produtivo mais no final. E, Carol, um ponto que nos chama a atenção, né? Por mais que o nome diga Programa Emprega Mais Mulheres, um ponto positivo é não tratar só disso, né? Da questão de colocação das mulheres no mercado de trabalho, trazer pontos importantes de onde elas podem estarem empregadas ou não, mas a questão da parentabilidade, né? A questão de os pais, não só a mãe, estarem próximos dos filhos nos primeiros anos de vida. Eu acho que são pontos muito bacanas do programa, sem prejuízo de outros requisitos que você trouxe aí. Ana, por favor, fica à vontade para falar sobre agora a esfera do direito penal. Olá, bom dia, tudo bem? Obrigada, Gustavo. Gustavo já me apresentou um pouco. Eu vou falar um pouco dessa questão tão importante e tão destacada na lei que institui o Emprega Mais Mulheres, que é justamente essa prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência, tá? Deixa eu... Começando com o assédio sexual, ele engloba toda conduta de natureza sexual não solicitada e não consentida, tá? Então, pode vir por meio de constrangimento, de insinuações, gestos, piadas de cunho sexual, piadas de cunho sexista, até mesmo chegar a toques inapropriados, aquela confusão que a gente faz, será que foi sem querer, será que não foi? Até mesmo chantagens, né? Isso, principalmente quando a gente está tratando de uma posição de superior hierárquico, acontece muito quando a pessoa não tem suas expectativas atendidas, sofre uma rejeição e não aceita essa rejeição. Então, pode vir no formato de, olha, se você não se envolver comigo, não vai ser promovida, ou você não vai receber aquele aumento, ou até mesmo vai ser demitida, né? Isso, infelizmente, por mais grave que seja, ainda acontece. E todas as pessoas podem ser vítimas de assédio sexual, mas, infelizmente, a realidade é que as mulheres são as grandes e principais vítimas desse grande problema. Ele pode acontecer tanto de forma vertical, ou seja, do superior hierárquico para o subordinado, ou de forma horizontal, entre colegas de trabalho que estejam na mesma posição de hierarquia. E, lógico, o assédio sexual é crime. Desde 2001, ele está previsto no Código Penal, no artigo 216-A, que prevê a conduta de constranger alguém com o intuito de obter vantagem sexual de qualquer tipo. A pena prevista é de detenção de 1 a 2 anos. Mas eu acho importante que a gente tenha em mente que não é porque uma conduta ela se enquadra nesse conceito trazido pelo Código Penal, que ela não vai se enquadrar também em conceitos de outros crimes mais graves ou até menos graves. Eu trouxe como exemplo aqui um crime também que é novo, mas que é muito importante, que é o crime de stalking, que é aquela perseguição reiterada. Infelizmente, até nos dias atuais, com as redes sociais, é muito comum e também tem estado muito presente no ambiente de trabalho. Então, uma conduta ela pode se enquadrar como assédio sexual e também como stalking, ou até como crimes mais graves, que a gente está mais acostumado a ver. Importunação sexual e até mesmo estupro, por exemplo.
A lei fala também de outras formas de violência no trabalho. Porque, lógico, a gente sabe que o assédio sexual não é o único tipo de violência que a gente está submetido nesse ambiente. E quais seriam? Eu trouxe só alguns exemplos, lógico que eles não encerram a questão, mas eu trouxe o assédio moral, que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, aquela exposição do trabalhador a uma situação humilhante e constrangedora. Infelizmente, também nesse ponto, as mulheres estão mais vulneráveis a sofrer esse tipo de violência. Bullying e mobbing, eu acredito que o bullying a gente já ouviu falar com certeza, o mobbing não é uma expressão tão disseminada, mas é justamente uma expressão que veio para englobar aquele bullying que se aplica também ao local de trabalho. Muitas vezes a gente acha que algo está restrito às crianças, à escola, adolescente, mas não é, infelizmente. Também está muito presente no mercado de trabalho. São aquelas provocações, aquelas piadas, atitudes de exclusão reiteradas de um colega. Elas começam de forma sutil, vão tomando uma proporção maior, até que tornam todo o ambiente insustentável, insuportável, tanto para a vítima quanto para aqueles que convivem. E pode chegar, lógico, a atitudes mais extremas, agressões físicas, insultos verbais mais graves, né? Que também, lógico, englobam outros crimes previstos no Código Penal. São atitudes realmente muito graves. E as consequências para a vítima e para o ambiente de trabalho são muito ruins. Produz um efeito sobre a moral e a produtividade da vítima e também da equipe. Então, diminui muito a produtividade, torna o trabalho em equipe muito complicado, muito difícil, além de provocar também um adoecimento não só mental, como físico. Então, a gente está acostumado a ver nesses ambientes em que há a propagação desse tipo de violência, muitos afastamentos por doença, né? E, lógico, isso nunca é saudável no ambiente de trabalho, e nunca é saudável a gente ter tantos afastamentos e tantas pessoas adoecendo por conta dessas violências. Passando um pouco para outro tema, eu vou falar um pouco da violência doméstica, né? E o que ela tem a ver com a empresa? Para começar, eu trouxe uns dados que eu acho muito tristes e, infelizmente, traduzem muito a nossa realidade, de que a mulher está muito mais propensa a sofrer feminicídio dentro de casa. Ou seja, aquele ambiente que era para a gente se sentir mais segura, mais confortável, acaba virando o local onde a gente tem mais medo, né? Pessoas mais próximas são as pessoas que mais podem nos agredir e violentar. E o que a empresa tem a ver com isso? A lei do Emprega Mais Mulheres, ela prevê uma priorização das mulheres hipossuficientes vítimas de violência domiciliar e familiar, doméstica e familiar. A lei não é muito abrangente quanto a esse ponto, mas já está em trâmite no Congresso Nacional um projeto de lei que ainda não foi aprovado, mas que incentiva realmente, com mais medidas práticas, essa contratação e essa priorização das mulheres vítimas de violência. A gente ainda não sabe muito bem como isso vai funcionar, se essa lei vai passar, mas, de qualquer forma, eu acho importante trazer o motivo dessas previsões. A violência doméstica, infelizmente, ela tem um fator invisível, que não é aquilo que a gente está mais acostumado a ver, o olho roxo, o espancamento, mas, assim, uma espécie de manipulação, para que aquela mulher ela se torne cada vez mais emocional e financeiramente dependente do seu agressor. Isso é muito ruim, porque ela acaba sendo proibida de trabalhar, proibida de criar sua própria autonomia. Muitas vezes são mulheres com filhos que não têm para onde ir, não têm uma rede de apoio, não têm familiares perto, não têm vizinhos e amigos que possam ajudar. E nesse ponto, a empresa entra como uma possibilidade de fornecimento desse acolhimento, desse auxílio. Uma contratação de uma mulher nessa situação, às vezes, é tudo que ela precisava para dar o primeiro passo para sair dessa situação de agressão, dessa situação de violência em que ela se encontra. Então, é muito importante a empresa tomar esse papel para si, e às vezes ela vai estar contratando alguém, um grande talento,
que nunca teria essa oportunidade se não fosse esse incentivo dessa empresa. E é muito interessante, é muito legal a gente ver como esse primeiro passo, às vezes, é tudo que a mulher precisa para ganhar autoestima, ganhar independência, ganhar sua própria autonomia. E já passando para a parte prática da prevenção, né? A Carol falou um pouco já sobre as medidas previstas no programa Emprega Mais Mulheres, fala das regras de conduta, das ações de capacitação e dos canais de denúncia. Eu resolvi falar um pouco, tirando dessa parte prática, que eu acho que a Carol já falou bastante, já explicou a implementação, tudo. Eu quis trazer um pouco da questão por trás dessa necessidade de prevenção, dessas ações. Tá? A gente vive no âmbito mundial uma espécie de revolução no campo do tratamento da disparidade de gênero no mercado de trabalho. Então, a gente vê surgir movimentos de caráter mundial, e eu trouxe como exemplo o Me Too nos Estados Unidos. Eu acho que muitos já ouviram falar, que é o movimento do eu também. Mulheres de diversas frentes, diversos cargos, classes sociais, elas se insurgem para mostrar que qualquer uma de nós, infelizmente, está sujeita ao assédio e discriminação. Esse tipo de violência não escolhe classe social, não escolhe desenvolvimento do país, não escolhe área da empresa. E, infelizmente, é uma realidade para muitas mulheres. Acho que todas nós já conhecemos pelo menos uma mulher que já foi vítima de algum tipo de violência no ambiente de trabalho. Então, o que o programa Emprega Mais Mulheres traz nada mais é do que o reflexo desse movimento mundial. A empresa, ela não pode mais assistir passivamente as coisas que ocorrem dentro do seu ambiente sem fazer nada. Não é mais aceito. A empresa precisa tomar uma atitude realmente ativa. Então, as suas regras de conduta, elas têm que ser claras, elas têm que dizer o que não é tolerado mais. As ações de capacitação têm que oferecer cursos, atividades práticas, não só para ficar no papel, não só para cumprir o requisito, mas para, de fato, prevenir essas situações, né? E, no final, a gente sabe o quanto de vantagem isso vai trazer para o ambiente de trabalho e para a empresa. Então, essas atividades práticas, essas ações de capacitação, elas têm que realmente mostrar e ensinar seus funcionários, seus colaboradores, sobre aquelas condutas que a empresa não tolera mais e não vai aceitar. E, nesse sentido, a partir do momento que ocorre, de fato, alguma situação, o canal de denúncia ele tem que estar implementado de forma realmente eficaz. Receber a denúncia, que pode ser de forma anônima, a vítima ela tem que se sentir à vontade e confortável, sabendo que ela vai denunciar para um canal seguro, um canal impessoal, ela tem que saber que a denúncia dela vai ser, de fato, levada a sério. E, nesse ponto, a gente entra no tratamento e no combate, de fato, depois que uma situação venha a ocorrer. E a empresa ela tem tanto medidas internas quanto medidas externas a serem tomadas. Tá? O tratamento das denúncias é o primeiro passo. A partir do momento que você recebe uma denúncia, essa denúncia tem que ser tratada, tem que ser identificados os pontos que vão ser investigados, para, então, a gente promover uma investigação interna de apuração desses fatos. E eu acho que é importante que a empresa saiba identificar nesse ponto que ela precisa recorrer a uma equipe especializada que esteja acostumada com o tratamento desses pontos e desses temas que são muito delicados e muito sensíveis. Todas as partes envolvidas têm que ser preservadas o máximo possível, porque são temas de extrema delicadeza e que exigem um sigilo maior, exigem um tratamento mais sensível. Então, é legal que a empresa recorra a essas equipes especializadas. É um trabalho de pessoas que tenham experiência no tratamento específico, principalmente nos casos que envolvem assédio sexual. Aqui no escritório, a gente faz esse trabalho, a gente já está acostumado a lidar, a gente já lidou com situações muito sensíveis
sempre buscando a vantagem, a apuração dos fatos, não só em favor da vítima, como preservando todos os envolvidos na questão. E após a apuração, a empresa tem que saber que a punição aplicada aos responsáveis tem que ser exemplar, justamente para colocar em prática aquelas regras de conduta, né? Mostrar que, olha, aqui na nossa empresa a gente não aceita, a gente não vai concordar com esse tipo de coisa, e as pessoas que eventualmente vierem a desrespeitar nossas regras vão ser punidas, vão ser demitidas e vão sofrer as punições que estão na lei. Mas, além disso, muitas vezes, pela gravidade da situação apurada, a gente precisa recorrer a uma denúncia externa, tá? Então, a empresa, junto com o seu jurídico, precisa avaliar se a situação demanda, de fato, uma notícia-crime para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, às vezes, para o Ministério Público, e depois, lógico, acompanhar e contribuir com as investigações e com a apuração desses fatos. E depois de tudo isso, a minha empresa ela pode ser responsabilizada. Aí a gente entra já no finalzinho da minha fala, uma questão que eu acho muito importante da gente pontuar. Sim, não se permite mais essa passividade diante dessas situações. Então, a empresa que se omite, ela vai ser considerada conivente com essas situações. Então, ela pode ser responsabilizada no âmbito trabalhista, que a gente já está mais acostumado a ver. Mas também no âmbito civil, indenizações cada vez mais altas, cada vez maiores e levadas mais a sério pelo judiciário. E no âmbito criminal, além da possibilidade que a gente está um pouco mais acostumado a ver, dos diretores, dos gestores das empresas serem responsabilizados por eventual conivência, né, mais próximo dos fatos ocorridos, que tenham mais contato com a situação, a tendência mundial é de que as empresas, como pessoas jurídicas mesmo, possam responder criminalmente por alguns fatos ocorridos no seu interior. E eu trouxe como exemplo uma lei que foi promulgada no ano passado, em setembro, na Espanha, e ela é muito parecida, inclusive, com a lei brasileira que instituiu o programa Mais Mulheres. Ela abrange uma série de pontos justamente na questão da discriminação de gênero, para melhorar os números, né, das estatísticas de discriminação de gênero, e ela inclui também no Código Penal espanhol essa previsão de que a empresa que se omitir diante de algum delito contra a integridade sexual ou moral das suas funcionárias, ela vai responder criminalmente. Então, assim, é uma tendência mundial. Aqui no Brasil, a gente já vê a possibilidade das empresas responderem como pessoas jurídicas a crimes ambientais. E não vai se restringir a isso. Nos próximos anos, eu tenho certeza que a atividade legislativa vai se voltar justamente para ampliar essas possibilidades. Então, a gente já tem que estar preparado para prevenir antes que isso aconteça, né? Uma condenação criminal é muito grave, não só para a pessoa física, como para a empresa. A gente não pode aceitar que isso aconteça. Então, tomar todas as medidas de prevenção e tratamento para que não seja reconhecida como omissão a atitude tomada diante dos fatos. E eu acho que eu vou encerrar por aqui. O que eu tinha para falar era mais ou menos isso. Depois a gente volta para responder eventuais dúvidas. E agora eu vou deixar que a Nívia fale um pouquinho. Obrigada, gente. Obrigado, Ana. Obrigado pela apresentação. Nós vemos que é um mundo, né, pessoal, de preocupações, de temas que fogem só da rotina trabalhista, entram nesse criminal, e aí surge cada vez mais a preocupação, como eu disse no início, de adotar uma postura preventiva, né? A Carol também ressaltou isso na apresentação dela, de implementar canais de denúncia, de ter os manuais internos muito bem desenhados, treinamentos periódicos, e isso é de extrema importância, postura preventiva sempre. E eu acho que a Nívia traz para essa apresentação agora a experiência do que é viver isso na prática, né? Como eu disse no início,
Nívia tem 25 anos de experiência aí com recursos humanos e eu acho que, com certeza, teve muita experiência e tem muita experiência sobre isso no dia a dia da operação. E, Nívia, eu queria agradecer a sua presença, ter aceito o nosso convite. Para nós é muito bacana trazer experiências corporativas, né? Sai um pouquinho do que é entendimento legal, do que é teoria, do que é 100% jurídico e traz um pouco da experiência de recursos humanos. Então, eu queria te agradecer e te pedir para ficar à vontade para falar sobre o tema. Você quer que eu projete a sua apresentação aqui? Sim, por gentileza, Gustavo, eu quero, antes de tudo, agradecer você pelo convite, formalmente agradecer pela sua gentil apresentação, né? Você sabe a parceria que nós temos com a Emerenciano, acreditamos demais, né, na ideia e nos propósitos da Emerenciano. Acho que a ética profissional, ela condiz, né, entre Bobst e Emerenciano, isso é muito legal. E é bom também poder trazer aqui para esse fórum de discussão um pouquinho das nossas boas práticas, né, apresentar um pouquinho daquilo tudo que é possível fazer, né, quando a gente fala um pouquinho do programa Emprega Mais Mulheres, dá aquela dimensão, né, de dificuldade, né, e não existe qualquer dificuldade, né, quando a gente trata o profissional como ele deve ser tratado, com respeito, né, com o merecimento que ele deve ser levado. Então, eu gostaria, sim, se você puder projetar a minha apresentação, para eu, muito brevemente, contar um pouquinho, né, da nossa realidade aqui na Bobst. Acredito que todos já estão vendo a apresentação, né? Essa é a nossa nova planta aqui em Itatiba, um lugar muito bonito, né? Nós temos muito orgulho de apresentá-lo ao mercado, né? Nossa nova casa, onde a gente tem boas experiências para compartilhar. Então, no próximo slide a gente pode ver também, só deixando um pouco a par todos que estão presentes, a Bobst é uma empresa visionária no quesito máquinas para a indústria de embalagens, né? Nós temos um novo modelo de negócio que é apresentado muito sucintamente por essa imagem, né? Que é a conectividade entre todos os produtos que a Bobst oferece, né? É uma empresa com 130 anos de história, estamos há 49 anos no Brasil, completamos agora no último dia 28 de março, né? Estamos presentes aí em mais de 50 países. O que é importante dizer é que a Bobst, enquanto unidade fabril, ou seja, de montagem de máquinas, nós somos a única unidade nas Américas, né? Então, nós temos aqui a nossa linha de montagem de máquinas, que hoje abrange ou suporta o negócio Bobst, né? Olhando desde o dono da marca até o consumidor final. Hoje a Bobst ela tem a capacidade de desenvolver produtos de maneira personalizada, né? Ela consegue entregar para o seu cliente aquilo que ele verdadeiramente precisa. Isso tudo baseado na visão que ela tem de mercado, né? Que é a conectividade entre todos os seus equipamentos e as suas máquinas, né? A digitalização, porque todas as nossas máquinas hoje elas são conectadas em nuvem, né? Isso traz automatização para o negócio, para o sistema, né? Ele torna tudo isso muito mais automatizado e garante a sustentabilidade, né? Então, essa é a nossa cadeia de negócios hoje, né? Onde a Bobst atua e nós aqui no Brasil não diferentes, né? Então, indo em frente, eu vou falar um pouquinho para vocês da nossa missão, visão e valores, né? A Bobst, ela é conhecida, eu falo conhecida aqui regionalmente como uma empresa excelente para se trabalhar. Por quê? Porque nós temos valores, né, propósito, missão muito latentes, né, e transcendem os nossos quadros, as nossas imagens internas, né? Então, hoje, qual que é a missão da Bobst? Ela é tornar-se a número 1 no mercado em que ela atua, né? Então, hoje, para todas as linhas de negócio da Bobst, ela já é número 1 ou número 2, né? Ela já tem esse posto. Então, nós precisamos garantir, essa é a nossa missão, né? Enquanto visão, nós temos, como eu disse anteriormente, né, no futuro das embalagens, nós precisamos garantir essa conectividade, digitalização, automatização, sustentabilidade,
né, de todos os nossos produtos e negócios, né, porque nós não comercializamos apenas máquinas, nós vendemos a assistência técnica dessas máquinas, né, os nossos serviços são também número 1 no mercado. E o que nós temos aqui de grande e importante são os nossos valores, né? Os nossos profissionais, as nossas pessoas, elas têm os valores muito latentes no dia a dia. Esses valores são aqueles que a gente cobra aqui, que são confiança, respeito, paixão e desempenho. Então, hoje, nós temos uma empresa em que os nossos profissionais se reconhecem com esses valores. E nós, quando olhamos para o profissional, nós conseguimos imediatamente reconhecer. Com isso tudo, com a junção disso tudo, visão, missão e valores, nós acreditamos que temos uma empresa onde as pessoas são valorizadas, né? Isso é demonstrado pela nossa baixa rotatividade. Nós temos hoje uma empresa que, em média, os nossos profissionais têm 12 anos de empresa, então isso destoa bastante no mercado, né? Nós temos aí 49 anos no Brasil, temos pessoas aqui com mais de 35 anos de empresa. Então, realmente, nós entendemos que é um bom local, né, para construir sua carreira. Além disso, nós temos a continuidade, né? A gente fala muito de perpetuidade. Então, nós temos aqui pais e filhos, primos, amigos, irmãos, né? Isso torna o ambiente de trabalho também muito mais saudável, né? Muito mais tranquilo para se trabalhar. Falando um pouquinho, já, né, mudando um pouquinho para o programa Emprega Mais Mulheres, a Bobst, ela se antecipou aí em alguns anos, quando a gente fala desse acolhimento da mulher para o mercado de trabalho, né? Então, hoje, lógico, de uma forma muito mais ampla, muito mais aberta, nós falamos do nosso compromisso enquanto grupo, né? Que é o fortalecimento da proporção das mulheres no grupo. Então, hoje, cada vez mais, nós estamos aumentando substancialmente o número de mulheres no ambiente da Bobst. Por que nós estamos aumentando? Porque quando a gente fala em fabricação de máquinas, qual é a ideia que se tem, né? É um ambiente fabril, são peças pesadas, máquinas pesadas, né? Normalmente com funções mecânicas, elétricas, né? Então, isso tudo, talvez o mercado entenda, poxa, né? Como é que eu vou encontrar uma mulher, né, para trabalhar nessas áreas? Aqui na Bobst, sim, nós encontramos, formamos e nós vamos mostrar isso para vocês, né? A Bobst também tem como compromisso a nomeação da mulher para o Conselho de Administração. Isso representa o quê? Empoderamento, é mostrar que aquele step é sim possível, né? A mulher, ela se sente valorizada e motivada a buscar mais para que ela possa chegar até ali. Não existe mais um limitador para o avanço da mulher no mercado de trabalho. Reforçar a proporção das mulheres e garantir a elas a oportunidade de formação, né? Garantir que essa mulher tenha acesso à formação que ela precisa para ser a profissional que ela idealiza ser, né? E a relação de 1 por 1 é garantir aos homens e às mulheres, ou seja, independente do gênero, a mesma renda, né? Então, nós estamos falando aí num grupo que tem mais de 6 mil colaboradores, mulheres e homens, que são tratados de maneira única e valorizada, né? Mostrando um pouquinho dos nossos números, né? Eu trouxe aí para vocês conhecerem, dos profissionais que nós temos na Bobst, as mulheres representam, dentro de uma área industrial, onde a gente está falando de montagem mecânica e elétrica, elas representam 24% desses profissionais. Então, são profissionais formadas, reconhecidas e hoje valorizadas pela profissão que escolheram ter, né? Dentro do setor de logística, não diferente, nós temos 40% das profissionais movimentando material, fazendo operação de pontos volantes, dirigindo empilhadeiras. Lógico que é bom dizer a dificuldade que se tem de encontrar esses profissionais no mercado, mas qual foi o nosso ponto,
né, e que mudou tudo para nós, é a decisão da formação, né? Nós encontrávamos pessoas ou profissionais com alta capacidade ou com muita vontade de trabalhar, ou com muita vontade de voltar ao mercado de trabalho, e muitas vezes sem a qualificação necessária. Porém, nós identificávamos essa motivação para o trabalho. O que nós fizemos? Formamos essas mulheres. Nós contratamos e oferecemos a ela a oportunidade de formação. Formamos elas internamente e hoje elas ocupam seus espaços dentro da organização. Para o setor de qualidade, nós temos 20% de profissionais mulheres. Esses setores, há 5, 6 anos atrás, eram setores unanimemente masculinos, né? Então, hoje a gente já conseguiu trazer a presença da mulher para esses setores. Existem setores que hoje são 100% ocupados por mulheres, que são RH, financeiro, contabilidade, back-office. Então, são áreas onde a mulher atua 100% dentro desses canais, né? E 17% das nossas profissionais mulheres, elas são líderes, né? Elas ocupam um papel de liderança, sejam diretoria, gerentes, coordenação, supervisão, né? Então, a mulher, ela vem ganhando esse mercado e, de novo, estimulando essa cadeia de formação da mulher, né? Dentro disso, nós temos algumas iniciativas focadas no programa Emprega Mais Mulheres, algumas delas anteriores ao lançamento do programa, né? Então, nós temos aqui o apoio à parentalidade na primeira infância, né? Para nós, isso é muito importante, a gente leva muito a sério esse momento da mãe ou do pai, porque quando a gente fala em parentalidade, né? Não importa se é a mãe ou o pai que é o nosso colaborador, né? A Bobst, ela apoia substancialmente esse momento do nosso colaborador. Como? De maneira a oferecer a esse colaborador a possibilidade de organizar suas férias de acordo com o que ele precisa, né? A gente sabe que muitas vezes as férias, elas são impostas pela empresa e a lei prevê isso, que a empresa pode organizar as férias de acordo com a sua necessidade. Aqui na Bobst, o colaborador tem a liberdade de organizar suas férias de acordo com a sua necessidade, né? Então, dessa forma, nós entendemos que nós apoiamos a esse pai ou essa mãe para que ela possa se organizar, né, de acordo com a rotina dos filhos. Não diferente, nós temos a licença maternidade. Então, nós temos um acolhimento pós-retorno, né, onde a mãe retorna para o ambiente de trabalho. A gente sabe que é um momento crucial de muita dúvida, de muita inquietude para essa mãe que está se desvinculando temporariamente dos filhos. Então, é dar a ela essa segurança, esse apoio de que o retorno é saudável, de que a rotina é importante e também trazendo a ela essa flexibilidade. A Bobst hoje, ela conta com várias formas aí de flexibilização da jornada de trabalho. Nós temos o home office, né? Então, isso possibilita a essa mãe ou a esse pai que ele consiga, né, se adequar ou adequar sua rotina ao filho, né, pontualmente, quando existe a necessidade. Nós temos o banco de horas que flexibiliza de maneira que a mãe, principalmente, tenha a oportunidade de acompanhar reuniões escolares e tudo mais que ela queira participar da vida do filho, ela tem essa possibilidade de flexibilização, além da compensação da jornada. Para qualificação das mulheres nas áreas estratégicas, o que nós temos hoje? Nós temos vários vieses de incentivo. Então, quais são eles? Bolsas para estudo, onde nós subsidiamos de 50% a 90% do custo desse estudo, seja ele superior ou línguas, nós investimos na formação do nosso colaborador. E esse programa, ele, né, de bolsa, ele não beneficia apenas as mulheres, ele beneficia todos os profissionais da Bobst, né? Além disso, nós temos convênios com universidades que facilitam o acesso à universidade, né, com descontos que são extensivos muitas das vezes aos filhos, né? Nós temos também um programa que se chama Academia BBR, foi lançado muito recentemente, é um programa nosso, interno aqui do Brasil,
onde nós elencamos pessoas-chaves dentro da organização que detém conhecimento, que aquele conhecimento pode ser disseminado para outras áreas como boas práticas, e nós criamos uma sala de aula com certificação. Então, nós incentivamos o nosso colaborador a formar outros colegas e ser reconhecido como instrutor. Então, é um programa muito válido. No ano passado, nós conseguimos, né, foi praticamente o nosso lançamento, mais de 400 horas de formação. Esse ano também já tivemos várias turmas, então é um programa que tem sido muito utilizado para a formação profissional dentro da Bobst, né? E o incentivo à formação profissional, aqui não há limites, né? O que nós queremos é que os colaboradores busquem essa formação, nós incentivamos diariamente essa busca, né? E quanto à prevenção e combate ao assédio, nós realmente investimos no preventivo, né? No ano passado, nós tivemos aí uma palestra com um grupo que nos apoiou, foi fantástica a palestra que eles fizeram, né? Muitas vezes, como nós ouvimos anteriormente, nós não conseguimos entender o limite daquilo que deixa de ser, né, um contato natural do trabalho. Muitas vezes a mulher ela perde, né, esse senso de entender, poxa, será que aqui avançou, não avançou? Nós tivemos essa introdução ao assédio, essa importância de demonstrar todo e qualquer tipo de assédio, né? Nós temos canais de denúncia seguros, né? A nossa linha chama linha de integridade, onde qualquer colaborador pode ter acesso, fazer a denúncia, né? E esse caso seria tratado como deve ser. Lógico, nós até hoje não tivemos nenhum caso, né? Nenhuma denúncia, mas nós tratamos e nós sempre, como vocês sabem, nós temos essa prática do preventivo, né? Aqui nós zelamos pelo preventivo, nós informamos, nós treinamos, nós condicionamos os nossos profissionais para que tudo isso seja evitado. O nosso Código de Conduta Mundial também, nós temos ele numa versão em português, ele trata do assédio, porém, como eu disse, a Bobst ela está presente em mais de 50 países. Então, nós temos o Código de Conduta traduzido em todas as línguas onde existe uma empresa Bobst. Para quê? Para que não exista dúvidas, né? Não exista erro de interpretação. Então, onde existe uma Bobst, existe um Código de Conduta na linguagem local, né? E os treinamentos. Então, aqui, o que nós fazemos é formar, treinar, informar e capacitar todos para que eles tenham acesso a tudo aquilo que é possível. Então, as mulheres, sim, elas são apoiadas, elas são valorizadas e, para nós, tem um papel fundamental e importante no nosso dia a dia enquanto empresa. Eu acredito que é isso, Gustavo. Bem brevemente, para não ocupar muito tempo de vocês, né? Eu fico aberto às dúvidas. Obrigado, Nívia. Muito bacana a Obrigada. apresentação, cheia de conteúdo. Eu acho que o que nós levamos, né, da apresentação, a experiência de um RH ativo, que traz ideias, que traz o diferencial, que valoriza o funcionário, que veste a camisa. Muito bacana, viu, Nívia? Parabéns pela apresentação. Nos enriqueceu de conteúdo. Eu acho, tem algumas perguntas, pessoal, antes de abrir até as perguntas, eu estou separando algumas aqui para falar, mas antes disso, eu queria só fazer uma última projeção para o resumo do seguinte sentido. Como podemos te ajudar, né? Depois de tudo isso, de trazer lições do trabalhista, do penal, da experiência da Nívia, estamos perto, né, da Bobst aí nas rotinas do dia a dia, para nós é muito importante, e disso surge uma série de prevenções, de trabalhos preventivos, né? Nossa atuação nesse tipo de assunto é sempre prevenir o contencioso, em último caso. Então, aqui, não sendo exaustivo, né, a apresentação toda não é exaustiva, nós trouxemos os principais pontos, da mesma forma trazemos
algumas das principais atividades que nós podemos atuar para assessorar os clientes. Para alguns, nós já atuamos de maneira profunda, fazendo as auditorias para diagnosticar lacunas, sugerir melhorias. A Nívia trouxe um exemplo também de nacionalizar o conteúdo dos códigos de conduta estrangeiros, isso tem que acontecer, né? Tem que se acomodar à legislação brasileira, como em outros países. Acabamos ajudando os clientes até com base na parceria que nós temos com escritórios globais, nesse suporte para nacionalizar o mesmo código de conduta, Argentina, Chile, Colômbia, e por aí vai, com base na LOROP, né? É um grupo que o escritório faz parte e tem representantes globais, escritórios de advocacia, que integram a LOROP. Canais de denúncia, tem clientes que não têm canais de denúncia, que têm muita dificuldade em implementar os canais de denúncia, então primeiro, nós sempre procuramos fazer o diagnóstico, checar o que tem de crítico ou o que não tem de crítico, buscar melhorias, revisar os procedimentos internos e aí sim criar e implementar um canal de denúncia para que ele já esteja preparado para lidar com a denúncia que vai surgir, o tipo de penalidade que ele deve aplicar, como ele endereça isso internamente, a quem a denúncia deve ser endereçada, quem recebe isso internamente ou externamente. Isso faz parte da cultura ou da forma como nós vamos abordar ali os tipos de risco que nós detectarmos na fase de diagnóstico, tá? Tem a parte da Ana também, né? Nós nos deparamos com um contencioso penal por incidentes ocorridos dentro da companhia e acabamos dando suporte para entender o que aconteceu e assumir aí a condução dos incidentes envolvendo a esfera criminal. Treinamentos, eu já passei o slide, mas treinamentos, eles são periódicos. Nós sempre frequentamos e visitamos os clientes, estamos próximos para questões de treinamento. E um último slide aqui, mais para a parte sindical, né? Nós temos visto aí o Ministério Público intensificado as fiscalizações, tem notícias na mídia envolvendo terceirização de serviços e as responsabilidades do contratante, né? Por erros ou por ausência de zelo dos terceirizados, trabalho análogo à escravidão, tudo isso é um baita risco à imagem da empresa, da contratante, então tem que criar mecanismos para prevenir e quando isso acontecer, assumir a linha de frente nas negociações com o sindicato, as questões preventivas também das negociações sindicais, acordos individuais, coletivos, enfim, que o nosso time trabalhista já atua no dia a dia e está à disposição de quem precisar. Tá? Eu acho que são esses os pontos antes de eu abrir para as perguntas. Eu queria, de novo, agradecer a todos, Carol, Ana, Nívia e a todos os presentes. E eu vou começar com as perguntas para a Carol. Carol, como era para acabar às 10, eu peguei algumas perguntas só para nós esclarecermos para o pessoal. A primeira é se todas as empresas estão sujeitas à obrigatoriedade de ter um código de conduta. E se esse ponto está sujeito à fiscalização do trabalho ou se implica multas. Eu achei uma pergunta bem interessante. Bem interessante mesmo. Sim, da minha análise da lei, todas as empresas obrigatoriamente precisam ter esse código de conduta, né? E não só isso, ele tem que ser amplamente divulgado. Então, todos os funcionários têm que ter acesso, independente do nível hierárquico desse funcionário. Por quê? A gente não consegue exigir do profissional, do funcionário, que ele esteja observando as regras da empresa, sendo que ele, primeiro, não tem um código de conduta, e segundo, ele também não tem acesso ao que dispõe, né? Então, para que a gente consiga exigir desse funcionário o cumprimento do que a empresa precisa que seja cumprido, precisa, de fato, é obrigatório a inclusão desse código de conduta. Sobre a penalização, eu entendo que é da mesma forma, tá? Haverá sim uma fiscalização, conforme a lei for sendo implementada pelas empresas, também o Ministério Público, os órgãos competentes vão fazer essas fiscalizações para verificar se as empresas de fato estão cumprindo, porque senão é uma letra de lei morta, né? Não faria muito sentido. Então, sim, no meu entendimento, na minha análise da lei, é obrigatório e também haverá sanções para aquelas empresas que não cumprirem e não observarem o que a lei determina. Legal, Carol.
Deixa eu pegar uma segunda pergunta aqui, que envolve acordo individual. Sobre a possibilidade do acordo individual, coletivo e convenção coletiva, qual a melhor opção? Bom, isso é um tema muito importante, essa pergunta, porque a todo momento que a gente lê a lei, ela cita a possibilidade do acordo individual, coletivo ou a convenção coletiva. Havia sido vetado o artigo 21 da lei 14.457, que tratava sobre os limites do acordo individual. Mas agora, no dia 15/12/2022, né, em dezembro, o Congresso ele derrubou esse veto. O que isso significa? Os acordos individuais eles devem ser elaborados de forma restritiva. Então, as empresas elas devem dar maior preferência para os acordos coletivos e as convenções coletivas. Somente para aqueles casos em que não haja, né, no meu entendimento, de forma comprovada, acordo coletivo, convenção coletiva sobre aquela questão, sobre aquele assunto, por exemplo, jornada flexível, suspensão do contrato de trabalho, somente nessas oportunidades, aí a empresa poderá, juntamente com o funcionário, elaborar o acordo individual. Há também uma segunda possibilidade para que seja possível e validado o acordo individual, ou seja, naquela oportunidade em que o acordo individual que está sendo feito entre empregado e empregador prevejam maiores vantagens, sejam mais benéficos para aquele funcionário do que o instrumento coletivo vigente naquele momento. Então, essas observações são muito importantes, porque a lei, a todo momento, ela traz sobre a possibilidade tanto do acordo individual, como do acordo coletivo e a convenção coletiva, mas deve ser analisado de forma restritiva, ou seja, né, somente nessas hipóteses que eu acabei de trazer é que a gente recomenda o acordo individual. Em caso contrário, é melhor a negociação de fato com o sindicato. Trazer só mais uma, porque eu tenho para a Ana também depois para fazer algumas perguntas. Tem mais uma, Carol, que fala sobre a questão da antecipação de férias, que você abordou na apresentação. E o questionamento é o seguinte: a antecipação de férias é a pedido do funcionário ou por determinação patronal? Eu entendo, da minha análise, da minha primeira leitura, né, da lei, que essa questão tem que ser negociada com o empregado e empregador. Ou seja, ambos têm que, de fato, né, verificar que aquele momento vai ser a melhor opção a antecipação dessas férias. Então, nem só de um lado, nem como do outro, nem do lado do empregado somente, nem como do lado do empregador, mas ambos estarem em sintonia na decisão. Legal. Obrigado, Carol. Direcionar algumas perguntas para a Ana. Ana, o ideal seria implementar um canal de denúncia interno ou externo? Legal que nós tocamos mais de uma vez esse assunto. Eu acho que depende muito da estrutura da empresa, tá? Do tamanho da empresa, do pessoal que ela tem disponível para esse tipo de colocação no canal de denúncia. Mas eu acredito que, principalmente no tratamento de temas sensíveis como assédio, um canal de denúncia externo talvez cumpra mais esse requisito da impessoalidade e que traga mais segurança para a vítima de saber que ela não vai estar sendo exposta a pessoas internas da empresa e que o seu anonimato pode ser preservado com mais de forma mais efetiva, né? Tá. Tem uma pergunta aqui, eu acho que ela vai variar um pouquinho em termos de implementação de estrutura para estrutura de empresa, mas a questão é a seguinte: se o canal recebe uma denúncia anônima, como vai investigar? Como que a empresa vai investigar assim que ela recebe a denúncia? Eu acho que depende muito do conteúdo dessa denúncia também, né? Quando a gente fala anônimo, pode ser que a vítima ela realmente decida não se identificar só eventuais responsáveis, ou que ela decida realmente não identificar ninguém, assim, só relatar um acontecimento sem citar nomes. E daí, como que faz para investigar se você não tem as informações completas? Eu acho que nunca ignorar, tá?
Se existe essa denúncia, pode ser que aquele fato esteja ocorrendo e que a empresa não esteja a par do que está acontecendo. Então, revisar o seu manual de condutas, fazer entrevistas com heads de algumas áreas para entender se tem algum ponto de fragilidade que deve ser corrigido, sempre tratar como verdade aquele depoimento, aquela denúncia, e tentar tratar do tema, mesmo que seja de forma mais genérica e não pontual. Legal. Vou fazer uma última pergunta por conta do horário. Você tocou nesse assunto na apresentação, mas você ratificar agora. A empresa sempre vai ser responsabilizada junto com o colaborador que praticar o assédio? Não, nem sempre. Justamente no que eu falei na questão de não se omitir e de tomar uma atitude ativa, né? Então, a partir do momento que a empresa mostra que tratou o assunto com seriedade, tratou a denúncia recebida, investigou, colaborou com as autoridades policiais, com o Ministério Público, ela não vai ser responsabilizada no final, porque ela mostrou que não é conivente com aquelas atitudes. Então, só realmente no caso de omissão ou conivência que ela vai ser responsabilizada. Legal. Obrigado, Ana. Pessoal, então, encerrando aqui nossa live, eu só quero fazer as considerações finais de que o material vai estar disponível, tá, para quem quiser receber. Nós temos um e-book também que está sendo disponibilizado pelos nossos canais de contato, que trata sobre o tema, e rotineiramente nós temos disponibilizado informações, não só sobre esse tema, mas do universo jurídico em geral, de todas as nossas áreas de especialidade, nos nossos canais de contato, o Instagram, o LinkedIn, o nosso blog fica no nosso site. É legal sempre vocês olharem para acompanhar. Podem também se cadastrar para receber as nossas notícias periódicas via e-mail. Então, pessoal, ficamos à disposição de vocês. E agradeço de novo, Carol, Ana e Nívia, e que em breve tenhamos outros assuntos para debater. Acho que é muito bacana. Eu que agradeço e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. O meu contato está na apresentação. Fiquem à vontade e obrigada pela participação e atenção de todos. Também agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esses temas tão importantes. Também me coloco à disposição a área de compliance, a área do penal como um todo. A gente está aqui disponível para sempre que alguém precisar. Obrigado, Ana. Obrigado, Nívia. Obrigada, doutor Gustavo, Carol, Ana, obrigada pelo convite. Mais uma vez, uma alegria enorme estar aqui com vocês. Foi um prazer compartilhar esse momento com você, viu, Nívia? Obrigada. Bom dia a todos, pessoal. Até mais.